queres tudo ou nada, queres Deus ou o que passa. Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Queres verdadeiramente a Deus, ou queres ser Deus? Que Ele seja o centro, apenas seja filho. Deixa Ele ser teu Pai. Querido, querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Sopra em Nós aqui na TV Evangelizar. Que alegria estar com você mais uma vez. Esse programa Deus vai fazer muito na tua vida. Eu proclamo isso. Toma posse. Fala, eu tomo posse, irmã. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Ana Paula, das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Estamos aqui toda semana rezando com você, com esse programa abençoado. E eu já quero dar aquele salve para essa banda maravilhosa que me acompanha. Sassá na batera, Jonas no baixo, Jean no teclado, Juanzinho aqui na guitarra. O time aqui é forte, pensa os meninos. Toca direitinho, viu? Aprenderam direitinho. Gente, tudo isso por quê? Porque a TV Evangelizar não mede esforços para fazer com que o nome de Jesus seja levado a mais corações. Por isso, você também pode fazer parte desta família, desta obra que é de Deus, é dele, é do coração dele. Você pode se tornar um associado, você pode ajudar aí com doações esporádicas. A gente deixa o QR Code aí na tela para você aí colocar a câmera do seu celular e ajudar. Hoje eu quero ajudar essa obra de Deus. Hoje eu vou chegar junto porque eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas através da minha ajuda, do pouco que eu posso dar. E obrigada, Deus abençoe. Seja realmente evangelizador, doando. Ninguém está vendo, mas o coração de Deus está acolhendo a generosidade do seu coração. Ele vê a sua caridade. Obrigado, Deus te abençoe. E falando em caridade, nós vamos nos colocar já no início desse programa diante da mãe da caridade, a mãe do belo amor, a mãe do menino Deus, e que também Ele entregou a nós no alto de uma cruz. Mulher, eis aí o teu filho, filha, eis a tua mãe, eis a tua mãe. Diante de Nossa Senhora, do coração materno, doce, acolhedor, eu quero colocar a tua vida, a tua família, eu quero colocar o teu impossível, quero colocar os teus medos, quero colocar tudo aquilo que hoje te aprisiona, te afasta de Deus. Eu peço que Nossa Senhora possa cuidar de você, que Nossa Senhora possa trazer de volta a alegria ao teu coração. Reza comigo com muita piedade. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, que desça sobre nós uma chuva de graças hoje, nesse momento. Nosso coração clama, suplica a tua intercessão sobre nós e sobre as nossas famílias hoje. Por isso, Santinha, pequena flor do Carmelo, nos ajude a viver a vontade de Deus. Nos ajude. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Filho, filha, o tema do nosso programa de hoje está imperdível, imperdível, excesso de redes sociais. Você já sentiu, né? Vixe, será que hoje vai ser para mim? Sei não, hein? Mas escuta aí, a gente sabe que vários estudos aí, né, relatório mundial da felicidade, eles vão avaliar que o papel das redes sociais muitas vezes tem afetado muito o bem-estar da vida das pessoas. Pelo nono ano consecutivo, a Finlândia é o país considerado mais feliz do mundo.
Sabia disso? Finlândia, um país pequeno. Por quê? Porque lá eles vivem, só por causa disso. Nos outros países você vai ver, a galera só... Sabe aquele ritmo frenético, não vive, é rede social, é trabalho, é não sei o que, não vive. E não, lá na Finlândia, pelo 9º ano consecutivo, é considerado o país mais feliz do mundo. Não é porque o povo vive sorrindo, não. Ele tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas é um povo que vive. Porque a felicidade, ela não está nesse excesso de estímulo que a gente está vivendo hoje, de tela, né? Não está ali. Inclusive, eu falo isso no meu e-book. Meu e-book. Chega junto aqui, câmera. Chega junto aqui. Deixa eu falar do e-book pra galera. Acho que eu até coloquei aqui para mostrar para vocês, ó. A jornada rumo à felicidade. Posso mostrar a produção? Meu e-book pra galera aqui, ó. Deixa eu ver essa produção. Pode? A jornada rumo à felicidade, ó. É um e-book interessante que pode te ajudar. Porque ele vai abordar justamente temas sobre a felicidade segundo ensinamentos de Santo Tomás de Aquino. E aí são capítulos que vão te orientar, ó, a sede de Deus que não se cala. E muitas vezes você vai procurar saciar essa sede nos bens que passa, nas redes sociais, na aprovação dos outros, nos likes da vida, né? E aí, onde que você está procurando saciar a sua sede? Na aprovação dos outros? Aí vai falar sobre felicidade aparente, verdadeira. Ai, mano, tá. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes você quer ser feliz, mas você está buscando um caminho errado. Errado, meu filho. E aí tem até umas pesquisas de uma... Mas como que eu não falei como que a pessoa consegue o e-book, né? É só você entrar no Lojas Carmelitas. Lojas Carmelitas, você vai lá e ó, e-book, a jornada rumo à felicidade, vai aparecer lá, vai chegar no seu e-mail aí, beleza? Vai te ajudar, hein? Santo Tomás, não deu para falar tudo ali, mas depois você pega aí, vai chegar no seu e-mail e você vai ver, vai poder te ajudar muito. Tem algumas coisas práticas ali que eu dou no final de cada capítulo para você falar, rezar, fazer, rezar. E é interessante quando falo sobre essas questões de redes sociais, excesso de tela. Tem até umas outras pesquisas também aí na universidade, uma universidade da Inglaterra, né, em Oxford. Vai dizer que os jovens ali em torno ali de 15 anos, quando eles começam a usar a rede social mais de 5 horas por dia, eles começam a ter uma insatisfação muito grande na vida, em comparação com jovens da mesma idade que utiliza menos. Mais de 3 horas nas redes sociais, digamos assim, já é o suficiente para as crianças já começarem a desenvolver quadros de depressão, gente. Vocês acreditam nisso? E quadros graves de depressão. E tem pai, tem mãe que deixa os filhos lá com o celular na mão, que tá nem aí, né? Aí tem um estudo que vai falar lá, ó, mais de 2.000 crianças em escolas lá, uma escola lá de Londres, né? Eu dei uma pesquisada aí para trazer umas informações boas para você. Eles têm prejuízos no sono, por causa de rede social. Essa pesquisa foi feita com mais de 2.000 crianças. Aí foi vendo que aquelas que usam muito rede social vai até mesmo desenvolvendo saúde mental. Impulsividade, dispersão na hora de estudar, preguiça de ler, preguiça de aprender. Por quê? Porque a dopamina do prazer de ficar lá passando lá, né? Aquilo vai gerando um prazer imediato na mente, vai viciando a mente da criança. Aí vai tirando o quê? Aí vai impedindo a criança de ter disciplina, de ter atenção, foco nas coisas que precisa fazer desde as crianças. E se criança já começa a dar ruim, e você imagina quando o cabra cresce. Vai fazer o quê na vida? Aí vai viver aí, né? De qualquer jeito aí, né? Então, gente, é muito sério essas coisas, né? A criança ela vai tendo dificuldade de aprender e outra, vai perdendo o contato com a realidade da vida. Por quê? Gente, hoje o que mais cresce, isso é sério, está vinculado ao nosso tema. Um dia a gente pode falar só sobre isso, suicídio. E o suicídio está cada vez mais alto, o índice de suicídio entre adolescentes e jovens. Gente, eles ali precisam querer viver ali, tá na juventude, estão se matando. Muitas vezes é o quê? Vive uma vida virtual, exagerada, excesso. E quando tem que chegar numa idade onde precisa lidar com a realidade real, eles não suportam, eles não sabem, eles não se sentem no real mais, entende? Isso é muito sério, é uma fuga da realidade. Segundo Santo Tomás de Aquino, o ser humano ele é feito para conhecer a verdade e amar o bem real. E quando isso é substituído por essas coisas aparentes, aí vai acontecendo o quê? Essa desordem, vai ficando tudo bagunçado. O que as redes sociais ela vai fazer? Ela vai...
questão, esse excesso, né? Ela vai prender a imaginação da pessoa ali, a pessoa vive mais do que está vendo ali, vai alimentando aqui desejos muitas vezes irreais, porque ela vai vivendo a partir da vida do que ela está vendo, vidas perfeitas, porque na rede social todo mundo está rindo, né? É difícil alguém mostrar a realidade mesmo. Só fica mostrando, né, o sorrisão lá aberto, a ostentação. Vamos lá, gente, deixa o seu like, não sei o quê. Então, é difícil você ver, por exemplo, e ela vai levando a pessoa muitas vezes a enfraquecer até mesmo a capacidade de raciocinar. Perde silêncio, porque eu tenho que estar no barulho, mente agitada, não tem reflexão na vida, não reflete sobre as realidades da vida para tomar uma decisão. Aí fica nessa impulsividade. Fica fora, vive fora, a pessoa vive fora dela. Gente, isso é sério. A gente precisa ver e ordenar a nossa vida em relação ao uso do celular. Criança que vive 24 horas com isso aqui na mão. Essa criança vai crescer doente. Pai, mãe, você que está fazendo isso, você vai colher as consequências de um filho doente. Isso não é, irmã, é pesquisa que já comprovam isso, meu Deus do céu. É pesquisa que já... E o que acontece no cérebro? Dopamina. É um neurotransmissor que está ligado ao quê? Essa motivação de expectativa, recompensa, busca de prazer imediato, curtida ali, vídeo novo, notificação. E aí vai gerando aquele pico de dopamina. Aí o cérebro vai aprender o quê? É isso aqui, é recompensa rápida. Resultado, ó. Começa a querer repetir. Não sai, vicia. São Paulo vai dizer aqui, ó. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Aqui, ó. Capítulo 6, 12. Cadê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Liberdade não é fazer tudo. Não é ser dominado pelos próprios impulsos. Isso ensina Santo Tomás. E aí a dopamina e o prazer imediato comanda a gente, entendeu? E o que acontece? A nossa vontade, ela fica enfraquecida. A razão, ela vai perdendo o governo. A pessoa perde a liberdade interior, gente. Isso tudo por causa de excesso de rede social e de tela. Aí vem as consequências espirituais, que se a gente for falar aqui, aí vamos virar a noite, Juanzinho? Eu estou falando só de consequência humana, doença humana. Se eu for falar de doença espiritual, o que isso gera? Impaciência, perda de identidade, afastamento de Deus, porque eu não quero rezar mais. Para que eu vou rezar? Eu vou rezar, eu não sinto Deus? Aqui eu estou sentindo o prazer do like, o prazer do... Não. Quem se alimenta só de prazer rápido, perde fome pelas coisas eternas. Essa é a verdade. A gente nunca teve numa era de tanta comunicação, virtualidade, onde o homem foi tão triste, sozinho. Consegue entender? Caminho de equilíbrio não é também a gente demonizar as redes sociais, né, gente? A gente precisa saber ordenar o uso. Por isso que a temperança, eu posso dizer aqui até mesmo a virtude da temperança que ajuda a moderar. E aí eu posso dizer uma temperança virtual, né? É saber desligar o celular na hora certa, desligar antes de dormir. Tem gente que não dorme porque fica nessa bagaça. E aí a tela ativa. Gente, se for falar desse tema aqui, produção, acho que a gente tem que fazer uns 3 programas só desse tema. Porque tem muita coisa para falar. E a gente precisa conviver com o real. A gente está perdendo a convivência com a família por causa de celular, de vício de celular. Tem homem que nem trabalha direito porque está lá no celular. Pelo amor de Deus, a gente perde a vida dos sacramentos. Não quer ir para a igreja porque está no celular. Não estou demonizando. Não estou dizendo que é errado usar o celular. Eu estou dizendo questão de excesso, desordem, gera doença. Então vigia. Quem sabe a gente aborda mais outros pontos importantes aí desse tema. E eu quero finalizar rezando com você essa canção. Não sei quanto tempo eu tenho. Vou pegar a produção, me fala aí quanto tempo eu tenho. Então, vamos lá, vamos rezar comigo essa canção. Senhor, essa canção, na verdade, ela vai falar ao teu coração. Agora, não sei se você conhece, está lá no meu YouTube, Irmã Ana Paula Oficial. Mas eu quero falar, em nome de Deus, para você agora, através dessa canção. Reza comigo. Estás disposto a converter-te todos os dias? E aí, responde para você. Estás disposto a viver com teu Deus todos os dias? Abraçá-lo na cruz.
no abandono. Abraçá-lo na dor, num silêncio de amor. Ó, queres tudo ou nada? Queres Deus ou o que passa? Se queres o amor, não temas a dor. Se queres a vida, não temas a morte. Não, meu filho, Ele é a vida. Queres verdadeiramente a Deus ou queres ser Deus? Que Ele seja o centro, apenas seja filho. Deixa Ele ser teu Pai. Senhor, repete comigo aí onde você está agora, ou faça a sua oração espontânea, mas vai dizendo para Ele: Senhor, seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. Eu não quero mais viver no vício, eu não quero mais viver nessa dependência de aprovação humana, eu me tornei um escravo digital. Senhor, me livra, Senhor, dessa cilada, porque eu estou perdendo a vida, eu estou perdendo as relações reais. Por favor, meu Deus, eu não quero mais cair nesse abismo. Me resgata hoje, resgata a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, Senhor. Seja o centro da minha casa, seja o centro da minha vida. Para a tua honra e para a tua glória, eu hoje declaro que a minha vida e a minha família são restaurados pelo teu poder. Obrigado, Deus. Eita glória! Ó, não sai daí não, que daqui a pouquinho eu volto, porque o programa de hoje está imperdível, como eu falei. Então, até daqui a pouco. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Então volte para Deus, volte para o amor. Deixe tudo e corra para os braços do Pai. Supere tudo que passou. Então volte para Deus, volte para o amor. Só assim você será feliz e encontrará o seu valor. Joãozinho na guitarra. Ó, o Jean aqui no teclado, vai. Jonas no baixo. É, todo mundo voltando pra Deus aqui no estilo. Sassá, ó. Oh, glória. E aí, já voltou pra Deus? De verdade, eu tô só fazendo de conta. Se liga, é isso aí, ó. Falar de voltar pra Deus. Tem alguma dúvida aí no seu coraçãozinho? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para a irmã Ana Paula? Ah, irmã Ana Paula, a senhora tem orelha? Tô zoando, não. As crianças perguntam: você tem orelha, irmã? Eu falo: tá escondidinho. Não, é sério, se tiver alguma dúvida, algo que ainda tá aí no seu coração, nossa, eu não consigo entender isso aqui ainda, ou pedir alguma direção espiritual, enfim, manda pra mim, aqui no programa Só Pra Nós, ó, coloca aqui, produção, o número aqui pra você enviar aí nesse WhatsApp, 41 3221 6060, e aí você manda pra nós aí a sua pergunta, coloca lá no tópico testemunhos, vai lá, ó, isso aqui é para o programa Só Pra Nós, pra irmã sem orelha, e vai chegar aqui pra minha produção, beleza? E aí a gente responde a sua pergunta. Vai ser uma alegria receber a sua pergunta. Só pegar o celular e fazer assim: irmã, é o seguinte, eu queria saber se a senhora tem orelha. Aí gravou, o celular tá na... Só gravar aqui, ó, já era. Eu sou fulano, tal, eu queria saber isso, entendeu? Tem erro não. Manda aí pra gente aí, na sua simplicidade mesmo aí, ó, faz aí a gravação e manda, e vai ser uma alegria. E vamos para as perguntas de hoje, que tá bem interessante, e eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho mais aí sobre a nossa fé. Vamos para a primeira, vamos lá. Oi, irmã Ana Paula, tudo bem? Meu nome é Malane e eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre a RCC e o pessoal mais conservador?
Ô, minha querida, muito obrigada pela sua pergunta. Deus te abençoe. Antes de qualquer coisa aqui, a gente precisa entender algo muito importante. Que a gente não está falando de duas igrejas diferentes, beleza? Estamos falando aqui, de duas formas de viver a mesma fé dentro da única igreja católica. Isso muda completamente a forma de olhar essa questão. A própria igreja ensina isso, né? O Concílio Vaticano II vai lembrar que há diversidade de dons, né? Mas o mesmo é o Espírito, baseado lá nos ensinamentos de São Paulo. E está lá na Lumen Gentium, se eu não me engano, o número 12, né? Vai falar sobre essa diversidade dos carismas. Ou seja, Deus age de maneira diferente nas pessoas, né? Mas a origem é sempre a mesma. A origem é sempre o Espírito Santo. A renovação carismática católica é um movimento reconhecido pela Igreja, nasce ali com uma ênfase muito forte na experiência do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, né? Numa realidade, numa vida concreta. Não no sentimentalismo, mas eu recebo o batismo no Espírito Santo para viver santidade. E é uma espiritualidade que valoriza a oração espontânea, o louvor, né? A experiência ali no grupo de oração, a experiência pessoal com Deus, através da cura. Também os chamados dons carismáticos, né? Como de línguas, né? Eles exercem os dons, os carismas do Espírito, cura, né? Os dons de profecia. Você vai lá pegar na carta de São Paulo aos Coríntios, você vai ver. E isso não é algo fora da igreja, como eu falei, né? É dentro da igreja. São carismas dentro da igreja, exercidos dentro da igreja. O catecismo afirma claramente que os carismas são graças especiais do Espírito Santo, dadas para o bem comum. Se eu não me engano, está aqui. Os carismas aqui no parágrafo 799. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm utilidade eclesial, pois são ordenados para a edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Então, entendeu? O carisma é para o bem da igreja. São carismas, digamos, de trabalho, né? Aqui nós podemos falar de dons, que já é outra realidade, mas eu estou falando mais de carisma de trabalho para a gente especificar um pouco a ação ali dos movimentos que a gente está abordando aqui, né? Já o que muitas pessoas chamam de conservador, que não é um termo, digamos, oficial, assim, a igreja, o grupo conservador, não. Mas é um termo que caracteriza o quê? Dado o quê? Aquelas pessoas que já têm aquele amor pela tradição, pela liturgia mais reverente, pelo silêncio, são mais voltados, geralmente, à contemplação, a uma fidelidade amorosa ali à doutrina, conservam a doutrina. Não é aquela coisa de rigidez fria, sabe? São pessoas que buscam perseverar aquilo que a igreja sempre ensinou, que a igreja viveu, né? O próprio catecismo, lá no parágrafo 97, ele ensina que a tradição e a escritura formam esse único depósito da palavra de Deus. Então, no fundo, a diferença principal não está na fé, como eu falei. Não é um acredita em algo diferente do outro, certo? A diferença está na forma de viver e expressar a mesma fé. A renovação tende a ser mais expressiva, mais afetiva, mais visível. Já quem tem uma espiritualidade mais tradicional tende a ser mais silencioso, mais interior, mais contemplativo. Mas aqui é muito importante a gente tomar cuidado com o erro comum. Sente muito que está automaticamente mais. Quem sente mais está mais perto de Deus, sabe? Tipo isso. Quem é mais reservado, automaticamente é mais profundo. Não, isso vai muito da pessoa em si. Não é que a pessoa se identifica como conservador, renovação. Vai muito da pessoa, né? Os santos, eles sempre alertaram, né? São João da Cruz, por exemplo, ele ensina que a perfeição não está nesses gostos espirituais, né? Mas está no amor a Deus, no amor ao próximo. E ele escreveu isso na subida do Monte Carmelo, se não me engano, livro 2, 3, capítulo 11, livro 3, não, livro 2, cabeça da freira, vou te falar uma coisa, viu? Está uma benção. Ou seja, vamos pensar aqui, não é sobre sentir mais ou menos, é viver de verdade, não é viver na aparência, né? É sobre amar de verdade. A igreja sempre teve essa diversidade, isso não é um problema, é uma riqueza, gente. Existe uma frase muito conhecida atribuída a Santo Agostinho. Ele fala assim que naquilo que é essencial,
unidade. Aquilo que é secundário, uma certa liberdade. E em tudo prevalece a caridade, né? Muito lindo esse pensamento. No fim das contas, renovação carismática, quanto aqueles que são chamados conservadores, estão buscando a mesma coisa, Deus. Estão dentro da mesma igreja, professam a mesma fé, caminham junto, mesmo destino. E talvez a forma mais bonita de entender isso seja perceber que a igreja não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Ela acolhe as duas, né? Acolhe a todos, né? Para viver, levar todos para Cristo. E ela quer tanto o fogo do Espírito Santo como essa fidelidade à tradição. Ela quer tudo, né? Ela vive tudo. Então, é isso. Espero ter ajudado aí a entender que é interessante, às vezes, até viver esse equilíbrio. É bonito viver esse equilíbrio, né? Caminho junto ali, a igreja vai crescendo de forma saudável, profunda, verdadeira. E é isso, permanecer em Cristo. É isso, é disso que se trata. Beleza? Vamos para a próxima pergunta, então, que é uma caixinha de pergunta. Deixa eu ler para vocês aí, ó. Como saber até que ponto a devoção a um santo não está ocupando o lugar que é de Deus? Interessante, porque a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a própria igreja ensina sobre os santos. Eles não são concorrentes de Deus. Digamos assim, o Deus ou o santo, porque o santo é maior que Deus na minha vida, eu dou mais atenção. Os santos, eles são caminho para Deus. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 971, diz que a honra prestada aos santos é uma veneração que é diferente da adoração, que se deve somente a Deus. Eu já falei várias vezes sobre esse tema aqui em outros programas anteriores. Você pode procurar aí no YouTube da TV Evangelizar. Você vai ver que tem vários conteúdos bem interessantes, inclusive sobre essa diferença de adoração, veneração, né? Então, existe essa diferença. É essencial essa diferença. A Deus nós adoramos, aos santos nós veneramos. Ponto. E essa distinção não é uma questão só teórica. Ela vai mudar até o meu jeito de relacionar. A adoração, que a igreja chama de latria, né, pertence exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Já os santos, eles recebem o que chamamos de veneração, porque nós reconhecemos a obra de Deus neles. Como que eu posso dizer aqui? Vou dar um exemplo aqui. Eu olho para uma obra de arte e eu admiro o artista, né? Por exemplo, eu olho para esses meninos tocando e eu admiro, nossa, como o Jean toca bem, nossa, como o Jonas arrebenta no baixo. Porque a obra, a beleza que tem aquela música, a harmonia, porque se ele tocar tudo errado, eu não vou admirar o artista. Eu vou admirar o artista se o artista tocar bem. É a beleza, é a harmonia que vai fazer com que eu admire. Então, a beleza da vida dos santos faz com que eu admire o artista que está realmente... O santo é como se fosse a guitarra ali na mão do Juanzinho. É Deus que age para que a beleza do som da guitarra saia, né? Estou fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. Então, o santo, ele é admirado porque Deus, né, exala na vida dele. Então, Santo Agostinho, ele dizia algo muito bonito lá no sermão 88. Quando a gente honra o santo, a gente honra aquele que operou maravilhas no santo. Ou seja, a devoção verdadeira, ela nunca termina no santo. Ela sempre aponta para Deus, né? O santo, ele não é o fim em si. Mas aí vem a pergunta prática. Como eu vou perceber isso? Como eu percebo que isso está desordenado na minha vida espiritual? Que eu estou valorizando mais o santo do que... Um sinal importante é quando o coração começa a parar no santo, e não em Deus. Quando a pessoa busca o santo como um fim em si mesmo, como se ele fosse a fonte da graça e não só, basicamente, um intercessor, um mediador, né? A igreja é muito clara, toda graça vem de Deus. São Paulo escreve isso, há um só mediador, que está aqui na carta a Timóteo, no capítulo... Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador, há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Só que tem, muitas vezes, um certo entendimento errado dessa passagem, porque muitas pessoas falam, então, a gente não tem que pedir intercessão do santo, porque se só tem um mediador, para que eu vou pedir intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, que está aqui, se só Jesus é o mediador entre eu e o Pai? Só que aí que está. O santo, ele vai
nos ajudar a encontrar esse mediador, a chegar em Deus. Porque se isso não tivesse sentido, então você que é mãe, por exemplo, não podia rezar pelo seu filho. Que você, pela sua oração, pela sua intercessão, você está ajudando ali o seu filho a encontrar Deus, entende? Não significa que toda outra intercessão é anulada, mas não, vai focar tudo no centro, que é Jesus, né? Então, quem salva, quem transforma é Deus, a gente sabe disso. O santo é o intercessor. Santo Tomás explica isso de forma muito precisa. Ele fala que os santos intercedem por nós não como causa principal, mas como participante da mediação de Cristo. Eles participam dessa mediação, está lá na Suma Teológica. E eles não substituem Deus, certo? Eles levam até Ele. Então, outro sinal de desordem é quando a devoção ao santo começa a substituir a relação direta que eu tenho com Deus. Quando a pessoa fala mais com o santo e não reza mais, não fala com Deus, não fala com Jesus, não tem vida sacramental, fica só na devoção, eu quero fazer novena, mas não vou na missa. Está errado. Não busca a Eucaristia, não busca a confissão. O santo ele não ocupa o lugar, ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Uma devoção verdadeira vai empurrar a alma para Deus, nunca só para o santo de devoção. Nem o santo quer isso. Ele não vai querer. A devoção é digamos assim, uma pseudo-devoção, uma pseudo-piedade, né? São Luís Maria Grimond de Montfort, ao falar da devoção à Nossa Senhora, ele dá um princípio que vale para todos os santos. Maria é o caminho. Ele fala que é o caminho mais curto, mais seguro, mais perfeito para chegar a Jesus. Então, percebe? Até na maior devoção da igreja, que é Nossa Senhora ali, né, em veneração, o destino final é sempre Cristo, nunca para nela. Sempre ela aponta para Cristo. Então, no fundo, a pergunta se resolve assim: essa devoção está me aproximando de Deus ou está me fazendo parar no meio do caminho? Se ela te leva a rezar mais, a amar mais a Deus, a buscar os sacramentos, a crescer na santidade, então ela está no lugar certo. Mas se ela começa a substituir Deus, ocupar o centro, aí está vivendo essa coisa de forma isolada, não precisa ser purificada, né? Aqui entra algo muito simples, mas profundo. O coração humano, ele sempre busca um centro. E aí que tem um problema, né? Então, esse centro só pode ser Deus. Os santos são luzes, mas eles não são o sol da justiça. Está lá no livro de Malaquias. Eita, glória. Eles são os amigos na caminhada, mas não o fim da caminhada. Entende? São aqueles que caminham conosco, mas não o fim. O fim é Deus. Para Ele, nós vamos. E aqui eu quero encerrar esse bloco com alegria, agradecendo mais uma vez pelas perguntas, foram muito boas. Manda sua pergunta aí, que vai ser uma alegria responder. E aí nós vamos aí, ó, volta para Deus. Vamos finalizando esse bloco, mas não sai daí não, porque tem muito mais. Tem muito mais. Deus quer agir na tua vida. Daqui a pouquinho eu volto para estarmos diante de Jesus Eucarístico, clamando, suplicando o poder dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, para nos libertar de todo vício, de todo mal, todo excesso de rede social que está acabando com a nossa vida aí, com a nossa vida real. Beleza? Então, ó, sai daí não, até mais. Volte para Deus, simbora, vamos sair na vibe. Vai! Então volte para Deus, volte para o amor, deixe tudo e corra para os braços do Pai, supere tudo que passou. Então volte para Deus, volte para o amor, só assim você será feliz, encontrará o seu valor. É isso aí, gente. Volta, porque ele te espera. Até mais. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Diante de Jesus, nós declaramos que nós vamos prosseguir na vontade dele. Ele está aqui. Sabes quem eu sou? Ele te acompanha. Conheces meu viver. Com
contigo eu quero ir. Não posso te negar, oh Senhor, eu já tenho te negado demais. E quando eu me perdi, quantas vezes me esqueci quem sou, me esqueci quem és. O teu olhar me achou. Eu não vou desistir, não posso me escolher-te, Senhor. Me entrego e quando nada entender, espero em teu amor. Só tenho a ti, Jesus. Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei. Determino o meu coração, atravesso os montes que eu vou. Se eu te olhar eu vou. E se no caminho eu chorar, te ofereço cada dor. Tua cruz é meu descansar, tu és meu tudo. Se eu vou, se eu te olhar eu vou. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho, filha, eu não sei quais são os montes, os obstáculos, os impossíveis da tua vida, mas Ele sabe. E Ele hoje pode fazer novas todas as coisas na tua vida. Você acredita nisso? Amém? Então diga amém, eu creio. Vai dizendo, já vai professando que você crê que Deus pode hoje fazer com que você atravesse esse impossível, com que você atravesse esse obstáculo que para você não tem jeito mais. Todo o vício que te tira de Deus, todo o vício, toda empolgação não sadia, leviana, todo excesso de estímulo que te rouba da presença de Deus. Você vai agora dizer: Jesus, eu rejeito tudo que me rouba de ti, tudo que me rouba da tua face. Quantas vezes, Senhor, eu escolhi, Senhor, o que passa. Eu escolhi a frivolidade, Senhor. Eu escolhi aquilo que é banal, aquilo que não me preenche, aquilo que não me satisfaz. Eu troquei por Ti, pela vida plena que está diante da Tua presença. Jesus, tudo aquilo que é desordem interior, mental, toda desordem mental, e eu quero pedir agora você numa atitude de fé, numa atitude de humildade, de simplicidade. Se você quiser agora, faça o sinal da cruz sobre a sua fronte, a sua testa, e vai consagrando a sua mente ao senhorio de Jesus nesse momento. Vai pedindo que Ele vai tirando todo e qualquer tipo de estímulo, de vício, de prazeres ilícitos que muitas vezes afetou áreas da sua mente que já estão comprometidas por esta realidade de uma dopamina incansável, de estímulos provindos, como nós tratamos hoje, de redes sociais, mas também ali você pode muitas vezes apresentar diante de Jesus
provindo de necessidade de pornografia, de ver coisas ilícitas na internet, através do celular. Tudo que está poluindo a tua mente, tudo que está trazendo contaminação para a tua mente. Você tem tido ataques realmente opressores, malignos nos teus pensamentos por conta daquilo que você está consumindo nas redes sociais, no celular, nos programas que você assiste, nas músicas que você escuta. Eu não sei o que você vê, o que entra pelos sentidos. Santo Tomás vai dizer, os sentidos eles são aqueles que captam e mandam para o intelecto. Eles são os captadores, é a porta de entrada. E se eu não tenho uma ordem nos sentidos, uma virtude, uma força que me leva realmente a decidir ver o que é bom, decidir escutar o que é bom, decidir ordenar o meu tempo para o bem. Por isso, querido, querida, vai pedindo que Deus possa agora purificar os teus sentidos, purificar a tua visão, o teu escutar, o teu comer. Que Deus vai purificando e vai realmente ordenando, tirando de você toda a escravidão e todo o jugo agora que provinha, eu proclamo, que provinha porque está caindo por terra, de desordens naquilo que você vê, escuta, come, sente, toca. Jesus, vai agora purificando todo o meu ser. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Convido você a rezar comigo essa parte da canção. Eu quero estar atento. Eu quero te olhar. Muitas vezes o meu olhar está longe de ti, por isso eu tenho caído. O meu olhar está no que passa, está nessas notícias que não agregam em nada na minha vida. O meu olhar está ali, Jesus, no vício, no celular. Eu nem limpo mais a minha casa, eu não cuido mais dos meus filhos, eu não olho mais para minha esposa, eu não converso mais em família, eu não tenho mais amigos, os meus amigos são virtuais, Jesus. Eu estou vivendo uma mentira, Jesus. Eu estou vivendo uma mentira, Jesus. Me tira, Jesus, dessa enganação. Me tira dessa mentira em que eu me meti. Me salva, Senhor. Reza comigo, eu quero estar atento. Eu quero te olhar. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor na minha vida. Eu quero estar atento. Quero te olhar. Eu quero estar atento ao que? Ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento. Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Eu quero estar atento ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento. Eu quero Deus. Quero te olhar. Eu quero estar atento ao que? Ao movimento do Senhor. Eu quero estar atento. Não dá, não dá. Não dá mais pra voltar pra essa vida velha. Chega. Eu quero estar atento ao que? Ao movimento do Senhor. Contigo eu vou prosseguir. Declara, ergue o teu braço e proclama isso. Contigo eu prosseguirei. Contigo eu prosseguirei. Não importa onde cheguei, determino meu coração. Ah, Senhor, atravesso os montes se eu vou. Se eu te olhar, eu vou. E se no caminho eu chorar, te ofereço cantando. Tua cruz é meu descansar. Tu és meu tudo se eu vou.
Se eu te olhar, eu vou. Eu estou paralítico, eu estou caído, eu estou no chão, porque eu tirei os meus olhos de ti. Mas hoje, Senhor, eu olho, eu fixo o meu olhar em ti. Eu estou atento ao teu falar. Sim, o Senhor está falando comigo através desta irmã, o Senhor está falando comigo nesse programa, o Senhor está falando comigo através dessa música. Eu estou atento ao que o Senhor tem para mim. Vida nova, Senhor, vida de verdade, Senhor, vida real, Senhor, não mais virtual, Senhor, vida real, porque a tua presença é real, porque o Senhor está vivo diante de mim, porque o Senhor me tira dessa mentira, porque o Senhor me tira desse vício, porque o Senhor está me tirando dessa pornografia, dessa impureza, desse pecado, dessa realidade ruína. O Senhor me traz vida nova, vida real, Jesus, na tua presença. Eu tomo posse de uma vida real na tua presença, viva na Eucaristia. Por isso eu te glorifico, eu te exalto, eu vivo para o teu louvor, eu quero viver para o teu louvor. Eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais jogar a minha vida fora. Eu tenho jogado tantas vezes a minha vida fora, perdendo tempo com essas bobagens, com essas besteiras que só me levam para o chão, que só me motiva para a ruína, que me afasta dos que eu amo. Eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais essa cilada. Eu quero uma vida nova. Por isso eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto por tantas pessoas que estão sendo hoje aqui restauradas, levantadas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é a verdade. E o Senhor está dizendo: eu quero te dar uma vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Obrigada, Deus, por tantas pessoas. É como se realmente é isso que Deus está fazendo. Deus está tirando a venda, Deus está tirando cegueira. Escamas dos olhos estão caindo hoje de jovens que estão ouvindo esse programa. Você está ouvindo do seu quarto, é sua mãe que está com a TV ligada, mas o poder de Deus está te alcançando aí. Nesse quarto o Senhor está dizendo, Ele está entrando no seu quarto e está dizendo: vem viver comigo, meu filho. Para de ficar triste nesse celular, agarrado nesse celular, viciado nesse celular. Vem viver comigo, meu filho. Vem deixar eu te amar, vem deixar eu te fazer feliz. Vem ser meu, vem ser minha. Obrigada, Deus. Obrigada por tantos filhos restaurados, tocados, levantados. Tua é a honra, tua é a glória, Jesus. Teu é o domínio de todas as coisas. Obrigada, Senhor. Eu quero agradecer por esse programa de hoje. Eu quero agradecer por toda a equipe da TV Evangelizar. Eu quero agradecer por cada detalhe, cada um que veio aqui, Senhor. Desde o diácono que veio aqui expor, Senhor, o teu corpo santo para rezarmos. Eu te bendigo, te glorifico pela vida dele. Eu te peço que o Senhor recompense, derrame abundantes graças sobre a sua vida. Os ministros, Senhor, que vieram aqui te servir hoje, Senhor, aqueles que estão escondidos, Senhor, que o Senhor não vê cada câmera. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, aqueles que estão na sala de controle. Senhor, eu oro por todos que estão envolvidos, todos que estavam, que estão chegando. Todos, Senhor, produtores, diretores, Senhor, todos são teus. Obrigada por esse programa. Obrigado, Senhor, pela vida desses meninos que estão sempre aqui comigo te servindo, Senhor, o Juan, o Jean, o Jonas, o Sassá, Jesus. Obrigada, abençoa a vida deles. Senhor, obrigada por tantos filhos tocados e restaurados hoje. Meu coração se alegra, porque o Senhor está libertando pessoas nessa noite. E você pode mandar para nós aí o seu testemunho nesse contato que eu vou pedir para colocar na tela. Vai dizendo: irmã, eu estava nas trevas e hoje a luz de Jesus me libertou. Manda para nós o seu testemunho no tópico testemunho, programa Sopra em Nós. Eu vou ter a alegria de proclamar a glória de Deus na tua vida aqui diante dele. Manda para nós o seu testemunho, vai ser uma alegria proclamar a glória de Deus na sua vida. Nos encontramos na próxima sexta, com a graça de Deus. Vai ser uma alegria estar com você diante de Jesus mais uma vez. E finalizando, nós vamos cantando esse refrão: contigo eu prosseguirei, não importa onde eu cheguei, determina o meu coração. Canta comigo. Obrigada, Deus. Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei,
ilumina o meu coração. Atravesso os montes se eu vou. Se eu te olhar, eu vou. E se no caminho eu chorar, te ofereço cada dor. Tua cruz é meu descansar, tu és meu tudo. Se eu vou, se eu te olhar, eu vou. Se eu te olhar,